A convite do presidente da República Popular da China e secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, o presidente de Cuba e primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitou o país socialista asiático no mês de novembro e cumpriu uma agenda bastante produtiva para ambas as partes. Durante as conversações bilaterais, no dia 25 de novembro, o presidente Xi assinalou que o presidente Díaz-Canel é o primeiro chefe de Estado da América Latina e Caribe a visitar a China desde o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. E isto demonstra plenamente as relações especiais e amigáveis entre os dois países e os dois partidos. O líder máximo da China disse que seu país está disposto a trabalhar com Cuba para aprofundar a confiança política mútua, expandir a cooperação, realizar apoio mútuo em questões relacionadas aos interesses fundamentais de cada um dos dois países, fortalecer a coordenação e a cooperação em assuntos internacionais e regionais, avançar juntos na construção do socialismo com características nacionais e aprofundar continuamente as relações China-Cuba na nova era. Foi com grande satisfação que o líder cubano tomou conhecimento dos principais resultados do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, principalmente ao ouvir do presidente Xi que o Partido Comunista da China está liderando o povo chinês de todos os grupos étnicos em um esforço concertado para fazer avançar a revitalização da nação chinesa em todas as frentes, através do caminho chinês para a modernização socialista. Em nome do Partido Comunista de Cuba e do país, o presidente Díaz-Canel felicitou o líder chinês pelo sucesso do 20º Congresso Nacional e pelos êxitos históricos da China no avanço do socialismo com características chinesas sob a liderança do presidente Xi. Para o líder cubano, isto é um alento a todas as forças progressistas do mundo. Ao se referir às resoluções do 20º Congresso, o líder cubano disse que Cuba considera a China um exemplo. O desenvolvimento das relações com a China se encontra entre as principais prioridades da política externa de Cuba, afirmou Díaz-Canel, que sublinhou a importância das relações bilaterais e de mecanismos multilaterais, regionais e internacionais, como o Fórum CELAC-China e o Grupo dos 77 mais a China. O jornalista Everton Brito, especializado em política internacional e vice-presidente do SEBRA-Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, falou à nossa reportagem sobre essas relações. A visita do presidente cubano Miguel Díaz-Canel à China parece marcar uma nova fase nas relações entre os dois países. Contrariando a tendência geral da América Latina, o comércio e os investimentos chineses em Cuba diminuíram nos últimos anos. Mas Xi Jinping, presidente chinês, disse que a visita de Díaz-Canel representa um novo ponto de partida histórico. Xi Jinping propôs ao presidente cubano que as duas nações reforcem a coordenação nos assuntos internacionais e, segundo suas palavras, avancem de mãos dadas na via da construção do socialismo com características próprias. Díaz-Canel ressaltou, por outro lado, a importância das relações China-Cuba e declarou à imprensa que notou um grande compromisso da China com o desenvolvimento econômico cubano. De fato, a era Xi Jinping é marcada por uma postura mais assertiva da China na arena internacional. A China é a principal proponente de uma nova era nas relações internacionais sob a consigna de um futuro compartilhado para a humanidade.
Isso, objetivamente, coloca o país em confronto com os ditames do imperialismo estadunidense, e Cuba é um poderoso símbolo de resistência a esses ditames. Cuba, desde Donald Trump, vê o criminoso bloqueio econômico promovido há mais de 6 décadas pelos Estados Unidos assumir uma feição ainda mais cruel. Mesmo durante a pandemia de Covid-19, o bloqueio seguiu intacto. Tudo isso ocasiona imensas dificuldades ao povo cubano, que, no entanto, não se rende e não pode deixar, portanto, de considerar a parceria com a China uma excelente oportunidade política e comercial. Já a China, que enfrenta forte ofensiva diplomática dos Estados Unidos no sentido de tentar isolar o país, ao apoiar Cuba de forma mais decidida, vê crescer o prestígio de sua política externa, uma vez que o bloqueio é rejeitado de forma praticamente unânime, mesmo por aliados próximos dos Estados Unidos, como mais uma vez ficou demonstrado na última Assembleia Geral da ONU, quando no último dia 3 de novembro, 185 países aprovaram a resolução considerando ilegal o cerco estadunidense contra Cuba, com apenas 2 votos contra, o próprio Estados Unidos e Israel, e 2 abstenções, Ucrânia e, infelizmente, o Brasil, do ainda presidente Jair Bolsonaro. Um dos protocolos assinados por Dias-Canel e Xi Jinping coloca Cuba como integrante do projeto da Nova Rota da Seda, também chamado de Iniciativa Um Cinturão em uma Rota. Essa iniciativa chinesa pretende recuperar e expandir a antiga Rota da Seda e propõe o desenvolvimento de uma rede multimilionária de projetos de infraestrutura. O principal objetivo é promover comércio, mas também melhorar as perspectivas de desenvolvimento econômico dos países participantes, dentro do escopo do que diz Xi Jinping, de que o mundo só pode ter paz e estabilidade com desenvolvimento compartilhado. Quem sabe não veremos em um futuro próximo pelas ruas de Havana desfilarem carros de marcas chinesas produzidos por fábricas instaladas em Cuba. Cuba tem muito a ganhar, mas também tem seus trunfos. O país está entre os 10 maiores produtores de níquel do mundo e entre os 15 maiores produtores de açúcar, 2 produtos que a China importa de forma abundante. Isso sem falar na excelência de Cuba em pesquisas científicas na área de saúde, no famoso tabaco cubano e no imenso potencial turístico da ilha caribenha, destino amigável para os chineses, apesar da distância, pois muitos turistas da China estão cansados da crescente sinofobia europeia e estadunidense. Dias-Canel volta para casa trazendo adicionalmente 100 milhões de dólares doados pelo governo chinês, que serão usados, de acordo com o ministro cubano de Finanças, Alejandro Gil, nas áreas prioritárias mais afetadas pelo bloqueio. Além disso, a China se comprometeu a ajudar a reestruturar o setor de energia cubano, que sofre principalmente com a falta de peças de reposição que não chegam à ilha por conta do bloqueio, o que causa apagões e muitos transtornos à vida diária do cidadão cubano. A reunião de Xi Jinping e Dias-Canel nos dá esperanças, pois, enquanto aumenta a agressividade do império diante do seu declínio relativo, deve necessariamente aumentar também a determinação dos povos em resistir e escolher seus modelos próprios de democracia e desenvolvimento. Para isso, forjar uma sólida unidade entre os países anti-imperialistas é fator fundamental para a defesa da soberania nacional, da justiça social e da paz mundial.